queria cumprimentar e acolher as duas chapas que se inscreveram para uma eleição importante, que é de manifestar o compromisso na defesa do nosso movimento sindical docente. Então estamos vivendo um momento importante no Brasil, de conjuntura complexa, onde a nossa base sindical ela vai ser importante demais para consolidar um movimento que possa estar unindo os nossos docentes nas lutas que se aproximam. Então tivemos nesse ano a oportunidade de contar com duas chapas, e sempre é bom, na minha opinião, que a gente tenha um processo eleitoral com duas chapas para que se possa promover o debate, para que se possa promover o veículo de ideias, e isso é salutar na condução democrática que nós gostaríamos que nosso sindicato consiga sempre estar nos representando. Então temos duas chapas, a chapa 1, chapa ADUFEP Atenta e Forte, e temos a chapa 2, ADUFEP Democrática, Plural e Combativa. Então acolho mais uma vez, com muito prazer, a presença de vocês. Fico feliz em terem aceitado o convite para participar desse debate aqui no nosso centro. É sempre importante a gente ratificar a identidade que nós temos hoje. A nossa universidade não é mais metropolitana, nós temos uma universidade que é interiorizada. Como participante da chapa atual, da diretoria atual, sempre um dos meus compromissos de defesa, a interiorização do movimento docente também. Então, a vinda de vocês para cá hoje, para esse debate, simboliza muito nesse aspecto do reconhecimento, do pertencimento, da interiorização também no movimento docente. Então, gostaria de convidar os dois participantes da chapa 1 para se fazer aqui presente. Aproveito também para chamar os dois representantes da chapa 2. E convido a nossa funcionária Soara, que vai fazer a mediação desse debate, e desejo um bom debate a todos, as duas chapas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então vamos dar início ao debate promovido pela ADUFEP no Centro Acadêmico do Agreste, entre as chapas concorrentes da diretoria ADUFEP 2016-2018. Representando a chapa 1, nós estamos aqui com o professor Renato Saldanha e o professor Marlon Melo. Representando a chapa 2, estamos aqui com o professor Augusto Barreto e o professor Fernando. Sejam bem-vindos e desejo a todos um bom debate em nome da ADUFEP. As regras, a estrutura e a composição da mesa para este debate foram definidas pela Comissão Eleitoral em reunião no dia 31 de maio. Então, nós seguiremos conforme foram definidas as regras. Aqui, eu lerei para conhecimento do público as regras, a composição da mesa e a sequência dos blocos. Dinâmica do debate. Regras do debate. O mediador irá explicar como o debate será conduzido. Um sorteio inicial será realizado para definir a ordem inicial das falas dos candidatos. Neste primeiro bloco, os candidatos terão 10 minutos para a apresentação de suas propostas. Perguntas. Primeiro bloco. Candidato pergunta a candidato. A ordem de cada fala dos candidatos será definida por sorteio. Os candidatos farão perguntas entre si. Será uma pergunta com tempo máximo de 2 minutos. O candidato responderá, tendo até 3 minutos para a resposta, com direito a uma réplica de 2 minutos e uma tréplica de 2 minutos. Segundo bloco. Plateia pergunta aos candidatos. A ordem de fala dos candidatos será definida por sorteio. Nesse bloco, haverá alternância na ordem de respostas. Ou seja, o candidato que responder primeiro um bloco responderá por segundo no outro. O bloco será composto por uma pergunta feita pelos professores presentes na plateia.
As perguntas só serão aceitas no formulário, com todos os campos preenchidos, que será entregue antes do início do debate. Cada professor poderá fazer uma pergunta. Serão sorteadas 3 perguntas, tendo o representante de chapa 5 minutos para responder cada E por fim, as considerações finais. Será feito um sorteio para a ordem das falas dos candidatos. Cada candidato terá até 3 minutos para suas considerações finais. Nestas regras, que foram baseadas na eleição anterior, em que houve 2 chapas concorrentes, então, lê-se candidato, mas aqui nós temos a representação de 2 chapas. Então, onde lemos candidato, vamos adequar para as chapas que aqui estão presentes. Então, vamos dar início. Peço aos candidatos que tentem manter e cumprir o tempo determinado que podemos acompanhar aqui pelo monitor. Peço à plateia que evitem manifestações para que cada candidato possa cumprir o seu tempo e que tenhamos um debate bastante produtivo. Então, vamos dar início ao primeiro bloco. No sorteio de falas do primeiro bloco, conforme as regras, ele se constitui em pergunta entre as chapas. Sim, perdão. Apresentação das falas. Vamos dar início, então, à apresentação das falas. Eu farei o sorteio para definir. Vamos mexer um pouquinho aqui. Chapa 1. Professores, vocês têm 10 minutos para a apresentação. Boa noite a todos que vieram. Uma honra. Queria começar dizendo a nossa felicidade de estar aqui podendo debater. Acho que foi um grande esforço que a gente fez para que fosse possível haver debates dentro dessa eleição. A gente sabe que não era o intuito da outra chapa, me parece, ter debates públicos. E acho que é importante a gente frisar que desde o começo da corrida eleitoral, nós fizemos questão que houvesse sim debates públicos. Porque debates públicos são a oportunidade mais clara da gente expor as nossas diferenças, da gente expor os projetos diferentes e, enfim, com clareza, esclarecer realmente nossos eleitores para poder votar. Eu acho que a gente começa já marcando posição, entendendo qual é a importância do movimento docente, qual a importância nessa conjuntura atual que a gente se encontra. A gente se encontra numa conjuntura extremamente difícil, de retrocessos, de ataques aos direitos dos trabalhadores, onde mais do que nunca é necessário a organização dos trabalhadores para resistir a esses ataques. Como foi dito por alguns, parece essa ruptura com o processo democrático não é uma exclusividade nacional. A gente pega o que aconteceu na Grécia, quando a população vota a favor por um referendo a favor de um acordo, de um não acordo, e o governo assina esse acordo mesmo assim. A gente viu o que está acontecendo na França, por exemplo, os ataques aos direitos dos trabalhadores sendo colocado via decreto, atropelando toda a democracia na França também, e o mesmo acontece no Brasil, onde o ajuste exigido pelo capital não cabe mais na democracia. A verdade é que não cabe mais o orçamento, os ajustes, o que o capital exige é extremamente danoso, enfim, e antagônico à própria democracia. Então a gente tem uma ruptura, mais uma vez, de uma ordem democrática para dar espaço para um projeto de precarização do trabalho, de intensificação da exploração dos trabalhadores, enfim, para garantir o financiamento do mercado financeiro, enfim, e o lucro do grande capital. Então, nesse processo, a gente tem que pensar que parte que nos cabe desse latifúndio, onde a universidade, onde o sindicato entra nessa lógica. A gente não é uma ilha, a universidade não é uma ilha, o sindicato não é uma ilha. Pensando dentro desse complexo conjuntura que a gente vive, que projeto de sindicato a gente defende? Que projeto de universidade a gente defende? Eu acho que essa é a grande discussão. A gente não gostaria de nos ater aqui uma discussão
enfim, de gestão, porque na verdade essa gestão ela está atrelada a um projeto. A gestão para quê? Que projeto a gente defende? E acho que aí a gente vai poder, de fato, esclarecer algumas diferenças entre as chapas, entre as propostas que aqui se apresentam. Tá? Então, acho que a gente começa pensando nisso. Eu vejo que a universidade, nesse momento, ela vive uma crise. E é uma crise que não é uma crise de um único sentido, é uma crise profunda, porque ela é uma crise que tem pelo menos duas facetas claras, essa crise. É uma crise de financiamento, que é mais evidente, que é mais aparente, inclusive, e desde 2014 há cortes progressivos no financiamento da universidade, e isso aparece na falta de manutenção dos prédios, porque enfim, não há mais dinheiro para contratar o serviço de manutenção. Isso aparece no corte de bolsas estudantis, isso aparece no atraso do salário dos terceirizados, isso aparece na precarização das condições de trabalho, enfim. Agora, fato concreto, por exemplo, recente, é um edital da Propesc temático, que já foi reduzido ao mínimo, são R$2.000 que a gente pode pegar uma bolsa para um aluno e R$2.000, e todo mundo se estapeando para conseguir esses R$2.000 para tentar viabilizar o trabalho, enfim, realizar o tripé da universidade, que é a pesquisa, a extensão, a vida acadêmica. Então, o professor acaba se desdobrando e percebendo essa intensificação do seu trabalho por conta desses cortes financeiros que estão colocados. Só que a crise da universidade não é só financeira. Eu acho que isso é importante a gente destacar e pensar. Há uma crise de projeto de universidade que é mais, talvez não seja tão evidente para alguns, mas não é menos cruel. E essa crise que vem sendo debatido por esse coletivo, que agora se apresenta a ADUFEP como Chapa 1, esse coletivo não começou ontem, é importante ser dito, esse coletivo não foi formado apenas para essa disputa, representa, na verdade, um coletivo de professores, técnicos e estudantes que se mobilizam em defesa de um projeto de universidade diferente, pelo menos desde 2011, sabe? E que com esse acúmulo, o acumulado nesses anos de debate, de discussão, é o que nos gabarita a concorrer agora, nesse momento, a nos apresentar para a disputa da ADUFEP. Então, que crise de projeto é isso? A que eu me refiro? Na verdade, a gente vê dentro da sociedade como um todo, uma sociedade que Milton Santos chama de uma sociedade do pensamento único. Cada vez uma única lógica, uma única dimensão é pensada e aceita como legítima na sociedade. A gente vê uma tecnocracia, ou aquilo que a Mariana Chauí chamava também de ideologia da competência, onde a democracia é desmontada e as grandes decisões deixam de ser decididas no campo da polis, da diversidade, da democracia, de fato, e passam a ser definidas em outro plano por aqueles especialistas, os donos do saber. O que a própria Mariana Chauí chamava então de uma ideologia da competência, que só aqueles que são competentes, que têm uma certa, legitimidade num título, alguma coisa do tipo, podem decidir os rumos, o que seria tudo uma questão matemática, E é justamente contra isso que a gente precisa pensar. Na verdade, isso é o fim da democracia, é o fim da pluralidade, é o fim da possibilidade de debate. Sabe? E a universidade, enquanto espaço de diversidade, enquanto espaço de liberdade do pensar, atrelar a universidade, submeter a universidade a esse projeto é extremamente danoso à própria ideia de universidade. Tá? Então, o que a gente está defendendo, muito mais do que defender o que nos move a nos apresentarmos agora, muito mais do que uma ideia de um projeto de poder sobre a ADUFEP, é realmente a clareza de que é necessário defender nesse momento a própria ideia de universidade. A própria ideia de universidade está em risco, está ameaçada, vem sendo amesquinhada nos longos dos anos. A gente pega, por exemplo, o que aconteceu
nas universidades europeias com o Tratado de Bolonha, quando a gente tem uma redução drástica do tempo, por exemplo, de formação. O tempo de formação se restringe nas universidades europeias a no máximo 8 anos a formação completa, ou seja, a graduação dura 3 anos e meio, o mestrado 1 ano e meio e o doutorado não passa de 3 anos. Então ninguém passa mais de 8 anos. E detalhe, não há mais, por exemplo, um trabalho de final de curso, TCC, ou a necessidade de um trabalho pesquisa na maioria das universidades de lá, na graduação. O aluno só vai realmente fazer uma ação de pesquisa científica no doutorado, sabe? Isso, ao meu ver, é um barateamento dessa formação, é um barateamento que tem o seu objetivo, que é realmente formar mais rápido, formar de forma mais ligeira para o capital, para atender a demanda por mão de obra barateada. Tá? E é contra esse projeto de amesqueamento que a gente se levanta. É contra esse projeto de reducionista que só reduz a universidade a uma única dimensão, que seria a dimensão que também faz parte, é claro, da nossa tarefa enquanto universidade de formação de profissionais para a sociedade, mas que exime a universidade de pensar a sociedade, de pensar o entorno onde ela está inserido, que é um projeto não só de universidade, que está atrelado a um projeto de nação, enfim. Então acho que a gente tem que resgatar nesses debates, a importância desses debates públicos é justamente para a gente poder deixar claro as diferenças e discutir os projetos que a gente tem, o que a gente anseia para mais além, porque a DUFEP não é fim em si mesmo. A DUFEP é um instrumento, assim como a universidade é um instrumento para a sociedade. E como é que a gente vai utilizar esse instrumento? Eu acho que é isso. Desejamos então um bom debate para que a gente possa esclarecer as posições sobre essa ideia. Obrigado. Obrigada, professor. Consequentemente, a chapa 2 tem 10 minutos para apresentação. Boa noite a todos e todas do auditório. Agradecemos a presença, a participação. Professor Dilson, que é diretor da DUFEP, muito obrigado por trazer o debate para cá. Miguel, que é funcionário da DUFEP, colaborou conosco. Os colegas, o Assuara, que está mediando o debate, o Hilton. Agradecemos também a participação do professor Renato, do professor Marro, lá do CAP. Renato é nosso colega de centro lá do CAP, né? É interessante estarmos aqui no debate, agradecemos o convite. O debate ele é de responsabilidade da comissão eleitoral. E nós, da Chapa 2, sempre fomos a favor do debate, né? Estamos aqui. E eu gostaria de apresentar a nossa chapa. Nossa chapa é composta pelo professor Augusto, eu, do CAV, milito no sindicato desde 2012, fui conselheiro, fui diretor. No CA, a nossa chapa, sendo multicamp, tem que ter representantes do CA, professor Fernando, professora Luciana, estão na nossa chapa representando esse centro, que é um centro de excelência, desde 2006, quando foi aberto. O professor Gilberto é um professor do CCB, professor que entrou, foi o primeiro professor do Reúne nessa universidade, e ele compõe a nossa chapa. O professor Edson do CAC é o nosso vice-presidente, professor que tem uma história política, secretário de saúde, tem uma trajetória política bastante interessante. A professora Fábio é uma professora do CCS, do Departamento de Enfermagem, e para compor a chapa também trouxemos 2 ex-presidentes do sindicato, fundador tanto da DUFEP quanto fundador do ANDES, o professor Aldiso Costa, que é o nosso tesoureiro, e o professor Sérgio Seto, que é o nosso tesoureiro. E para completar essa chapa, nós temos que ter uma representação do maior centro proporcional dessa universidade, que é o Centro de Educação, a professora Fátima, e o professor Luiz, que é o professor do CCS da farmácia. Assim, nós fechamos a nossa chapa, que é uma chapa plural, democrática e combativa. Nosso principal objetivo é tornar a DUFEP, fortalecendo a DUFEP
voltar com que a ADUFEP tenha credibilidade perante os docentes. Tá? A ADUFEP, nos últimos 2 anos, perdeu um pouco da credibilidade. E o nosso maior objetivo, antes do grande projeto nacional, antes da conjuntura nacional, é fazer com que a ADUFEP tenha credibilidade perante os docentes. Porque, caso contrário, nenhuma luta pode ser feita. O auditório demonstra isso, né? Não temos nenhum professor, 2 colegas professores participando desse debate. Isso demonstra que a credibilidade do nosso sindicato está com dificuldades. E nós estamos aqui, primeiramente, para fortalecer essa credibilidade. E, a partir disso, elencarmos lutas posteriores. Caso essa credibilidade não seja adequada, não esteja na devida proporção, na história que a ADUFEP representa nessa universidade, a ADUFEP tem 37 anos de luta. Tá? A ADUFEP, ela é uma instância sindical respeitada no Brasil. Participei dos últimos 3 congressos do ANDES, dos últimos 3 CONADES, e pude vivenciar e perceber a representatividade que a ADUFEP tem na história nacional. A ADUFEP também foi protagonista no debate do nosso sindicato nacional, que também está em crise de representatividade. Tá? Bastante intensa e veemente essa crise. Com isso, né, fechando essa proposta inicial, eu gostaria de passar a palavra ao representante aqui do CA, que vai fazer com que a ADUFEP tenha uma credibilidade nesse centro. Tá? Por isso, e essa preocupação, essa tanta preocupação nisso, fez com que nós tivéssemos posição de colocar não só um, mas 2 representantes do centro do CA. Vou passar a palavra para o professor Fernando, que também terá 5 minutos para apresentar a nossa chapa. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente saudar a mesa, a chapa 1, representantes da chapa 1. Eu digo que, ouvindo a fala do colega, percebo que muito possivelmente nós temos muito mais coisas em comum do que divergentes, e nesse sentido eu acho que sua fala é muito boa quando diz que aqui deve se discutir um projeto de universidade, um projeto de sindicato. Eu acho que isso é algo muito bom e eu acho que a discussão deve seguir realmente nesse caminho. Eu quero saudar também os colegas que estão aqui no auditório, acompanhando com a gente, o professor Wilson, o professor Atenágoras e o professor Agilson, que trabalha aqui no Laboratório de Química, nosso técnico de Química, e os professores Aldísio, professora Luciana, Magna, que é estudante da nossa universidade, doutoranda, e aos funcionários da ADUFEP, Miguel e os demais. Acredito que a situação política em que se encontra o nosso país, que é uma situação de instabilidade para a nossa democracia, que é uma situação onde nós não sabemos quais serão os rumos que a nossa universidade terá nos próximos anos, nos remete a uma responsabilidade muito grande, enquanto docentes, enquanto sindicato. E nesse sentido, eu acredito que se discutir o projeto de universidade é, mais uma vez, a gente retomar a ideia de que a nossa universidade deve ser pública, que ela deve ser democrática e que ela deve ser cada vez mais forte, no sentido de evitar que essa instabilidade política nos afete diretamente. A gente tem que recordar a precarização que viveu a nossa universidade no passado e nós não podemos, em hipótese alguma, como docentes, como representantes de classe, deixar que essa precarização volte a crescer dentro da universidade, tendo em vista, como os colegas já colocaram, que essa precarização já está em curso. Mesmo na conjuntura que nós vivimos anteriormente, foram muitas perdas para a nossa classe. Perdas nas últimas greves, que nós não conseguimos atingir os objetivos tais como deveriam ser atingidos.
perdas nos nossos planos de carreiras, perdas em vários sentidos. Então, eu acredito que a DUFEP, a nossa universidade, a nossa classe, ela precisa se fortalecer para construir uma universidade e construir uma classe forte capaz de resistir ao que pode vir a acontecer. E quero destacar também que agradeço ao convite do professor Augusto para compor essa chapa, a chapa 2, e juntamente com a professora Luciana, nós aceitamos participar dessa chapa, tendo em vista acreditarmos que a nossa universidade, cada dia mais, não pode deixar de levar em conta a participação dos docentes dos 3 campi em todas as instâncias administrativas. É claro que a nossa universidade tem crescido nesse sentido. O fato de termos 2 candidatos a presidente que são do CAV, isso é algo que mostra que nós temos avançado, e isso é muito bom. Mas eu acredito que a representatividade dos 3 campi precisa ser cada vez maior. Então, foi nesse sentido que eu aceitei esse convite, e penso que o professor Luciana também, para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para o fortalecimento da nossa classe aqui no Agreste, para que a gente tenha aqui em nosso centro uma DUFEP cada vez mais forte, dando continuidade ao trabalho que vem sendo feito e também reinventando a DUFEP aqui, no sentido de contribuir para que haja mais consciência política e consciência de classe. Tá certo? E encerro essa fala manifestando a minha alegria de poder estar aqui debatendo. Eu acredito que o debate, quando regulado pelas instâncias devidas, é algo que contribui bastante para esclarecer a nossa classe em relação às ideias, em relação aos projetos. E obrigada, professor. Então, agora sim, vamos dar início ao primeiro bloco, que se constitui em perguntas entre os candidatos. Será uma pergunta para cada chapa e eu vou sortear agora a primeira chapa a fazer a pergunta. Ok? Chapa 1, vocês têm 2 minutos para fazer a pergunta. Então, começando, acho que a gente, durante a campanha toda, e durante, na verdade, os últimos anos na universidade, a gente está vendo um debate a se acirrar, porque é o caso de dois sindicatos nacionais que reivindicam para si a legitimidade e a representatividade sobre a classe. O ANDES, que é um sindicato de já 35 anos de luta, enfim, e o PROIFES, foi uma criação recente, enfim, que reivindica, embora tenha uma base que a gente considera ilegítima, mas a gente que reivindica para si essa representatividade, fechando inclusive acordos com o governo, a revelia da base, a revelia de outras, enfim, instâncias. Eu acho que a gente vem reiteradamente, participantes, membros da Chapa 2, fazendo críticas ao ANDES, enfim, e se colocando. A pergunta é justamente essa. A gente sabe que a DUFEP não é uma ilha, que a DUFEP não resolve sozinho vários dos problemas colocados, como a questão de carreira, a questão das mudanças estruturais dentro da universidade. A pergunta é: qual o projeto de sindicato nacional que vocês acreditam e defendem? Acho que é importante a gente... Essa é a pergunta. Ok, os representantes da Chapa 2 têm 3 minutos para responder a pergunta. Miguel? Obrigado, professor Renato, pela pergunta. É uma pergunta bastante interessante e que a preocupação nossa com o ANDES, entendendo o ANDES como os professores da base,
O Andes sou eu, o Andes é o senhor, o Andes somos nós. Não entendendo o Andes como a diretoria do Andes, tá? Temos que fazer essa divisão. Com tanta preocupação, a preocupação é tão intensa da Chapa 2, que colocamos 2 professores que fundaram o Sindicato Nacional. A crise de representatividade que a diretoria do Andes vem passando, né, nos últimos quase 20 anos, desde 1998, é intensa, é veemente, é inegável. Desde 1998, que a diretoria atual do Andes não tem eleição com oposição. Falar do debate democrático e nem sequer propor ou correlacionar algo para que a oposição, para que o contraditório não seja escutado, isso não é democrático. Não é um projeto de sindicato nacional que nós queremos. Um sindicato sectário. Nós não queremos isso. Nós queremos que a base escute, que seja ouvida. O que nós queremos como projeto de sindicato nacional não é o PROIFES. Se a diretoria do Andes não está bom, imagine o PROIFES. Essa é a questão. Então, a Chapa 2 não defende o PROIFES. A Chapa 2 defende o Andes, mas não a diretoria que está lá. É uma diretoria que teve 9,8% dos votos de professor sindicalizado. De mais de 170 instituições sindicalizadas ao Andes, teve apenas 45 que votaram nessa diretoria. Aí eu me pergunto, essa diretoria é legítima? Ela representa os professores? Ela escuta os professores? Tive a oportunidade de participar dos últimos 3 congressos do Andes. Pude perceber e vivenciar com plausibilidade o que a diretoria faz nas suas manobras e articulações para que todas as TRs que é contra essa diretoria não seja aprovada. Isso não representa a categoria docente. E eu posso ratificar, a diretoria do Andes até o presente momento não se posicionou contra esse golpe institucional. Ou pior ainda, posicionou-se de uma forma equivocada, que não representa o que a categoria docente quer. É esse sindicato nacional que nós queremos? Essa é a pergunta. Não é. Nós defendemos o Andes. Professor. Os representantes da Chapa 1 têm 2 minutos para a réplica. Bom, primeiro eu quero saudar aqui a mudança, então, dessa leitura importante, né? Primeiro porque, assim, a última vez que esse grupo político esteve à frente do sindicato, da DUFEP, eles em 24 meses deixaram de pagar o Andes 15 vezes, né? Então, deixou a atual gestão, quando assumiu a direção da DUFEP, herdou uma dívida da gestão passada, do biênio 2012-2014, de mais de 200 mil com Andes. Então, acho que a gente precisa saudar o reconhecimento do PROIFES quanto uma experiência fracassada, que não trouxe ganho nenhum para a categoria e que só, aprofundou o processo de divisão da classe e de intensificação do trabalho que foi proposto pelo governo anterior. O Andes dizer que o sindicato, eu não conheço nenhum sindicato nacional da envergadura do Andes que faça a sua eleição direta pela base da sua direção. Sabe? O Andes talvez seja o maior sindicato nacional que tenha esse artigo que a própria base elege a direção. Sabe? Dizer que a gente não tem, uma representatividade, é claro, existe obrigações para você montar uma chapa que tem, claro, 85 professores e que é necessário pelo tamanho do Brasil, pela diversidade do Brasil. Se outro grupo não consegue cumprir isso, são outras coisas. Na verdade, porque a própria direção do Andes ela é formada por um grande frente de plural, diversa, que possibilita essa formação. Queria saudar então essa ideia de que, porque até novembro passado, naquela aprovação, uma proposta quando o Ministério do Planejamento propôs um acordo extremamente lesivo aos professores, membros da Chapa 2 defenderam o acordo proposto pelo PROIFES, e agora a gente vê as alterações. Só queria lembrar que a Chapa 2 está
Os representantes da chapa 2 têm 2 minutos para a tréplica. Obrigado, professor Renato, pelos questionamentos. Falar de crise de representatividade é falar que o Sindicato Nacional da envergadura do ANDES precisa de 84 nomes, gostaria de corrigir o senhor, não é 85. É contraditório, no mínimo, do ponto de vista presidencial. Então, se fosse assim, para eleger o presidente da República, nós precisaríamos do presidente, vice e todos os ministros, porque senão a gente não é eleito. Em 98, se eu não me engano, em 2007, nós tentamos construir uma chapa, o ANDES impugnou. Na realidade, a diretoria do ANDES infiltrou um professor e, posteriormente, a chapa foi impugnada por causa do nome que o professor não era sindicalizado. E aí eu me pergunto se isso é legítimo, porque na atual conjuntura, essa legitimação está muito complicada, tá? Do ponto de vista que o próprio Estatuto do ANDES diz que nós não podemos ser diretor do ANDES e diretor da AD. E na chapa 1 você tem 2 diretores do ANDES, um eleito e um atual, representando a chapa 1. Então, é no mínimo contraditório esses argumentos. Nós defendemos o ANDES pela base. Nós defendemos que o ANDES se erga na representação da base dos professores, não da diretoria. Uma diretoria sectária e, do meu ponto de vista, ilegítima, que não representa mais de 90% dos professores. Tá? Isso não é diretoria, isso não é sindicato nacional. O sindicato que se fecha na sua ostra, tá? E que decide o que quer e bem entender na sua autorrepresentação. Nós não queremos isso. Então, o nosso projeto de ANDES é um projeto que passa pela base. Obrigada, professor. Dando sequência, agora a chapa 2 fará a pergunta para a chapa 1. Representantes da chapa 2, os senhores têm 2 minutos para fazer a pergunta. Nós entendemos que o ANDES, a diretoria do ANDES, ele tem nos seus estatutos definição de não propor membros, não estar em ambas as chapas. Nessa conjuntura nacional, sabendo que 2 membros da chapa 1 estão na diretoria ou participarão, qual a posição da diretoria da chapa 1, qual a posição da chapa 1 em relação a um excelente projeto construído em 2006 e que estamos aqui por esse projeto, que é o REUNE, apoiado pelo governo Lula, aberto pelo governo Lula, que expandiu e interiorizou as universidades. E aí nós, sabendo que esse debate passa pela representação do ANDES na base, qual é a posição da chapa 1 em relação ao projeto REUNE? Obrigado. Os representantes da chapa 1 têm 3 minutos para responder a pergunta. Ótima oportunidade para a gente diferenciar posições. Sindicato nacional não é feito para defender o governo. Sabe? Sindicato nacional, o ANDES nunca defendeu governo, sabe? A gente tem que defender bandeiras históricas. E essas bandeiras históricas, quando a ação do governo, de algum governo, vem de encontro ou vem favorecer essas bandeiras históricas, a gente apoia aquela ação. Sabe? Mas ter um sindicato atrelado a interesses de governos que é geralmente jogar por terra a autonomia do sindicato. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Dizer que o sindicato não se posiciona. O sindicato, por exemplo, se posicionou agora contra a 257. Há uma mobilização nacional contra a 257, a PL 257, que vai ser que, por exemplo, ontem também foi lançada uma frente parlamentar contra a reforma da Previdência. Ora, como o sindicato não está se posicionando? Ele está se posicionando contra as concretas. Agora, isso é muito diferente de defender governo, de defender partido. Sabe? Quando a gente fala do REUNE,
esse canto da sereia, o anti-sindicato nunca caiu, e com muito orgulho. A gente tem que pensar nessa ideia, sabe? O Reúne é importante claro que a gente sempre defendeu aumento das vagas, expansão da universidade, interiorização da cidade. Isso aí são bandeiras históricas da classe trabalhadora, sabe? E o sindicato nunca se opôs a isso. Se opôs à forma atabalhoada e apressada, sem condições, sem garantir as condições concretas, materiais, para que isso fosse feito com qualidade, sabe? E a gente tem, dentro do país, universidades funcionando em containers. E é esse tipo de educação pública gratuita que a gente acredita, sabe? A gente teve um aumento, uma intensificação do trabalho docente, porque o aumento das matrículas, o aumento de professores, o aumento do número de alunos foi muito maior do que o aumento de número de professores. Para não falar dos técnicos, sabe? O que a gente tem hoje é uma sobrecarga no trabalho docente, porque o docente, inclusive, assume funções que não eram deles até pouco tempo atrás, sabe? Então, acho que a gente não pode cair no canto da sereia de que a gente, enfim, porque o Reúne, por exemplo, que foi proposto por um determinado governo, o ANDES deveria aplaudir, sabe? Não, o ANDES se manteve crítico. É bom que está vindo essa expansão, mas em que condições vão se dar essa expansão? Senão a gente cai na lógica do ensino pobre para pobre, sabe? Enfim, então, o que a gente sempre defendeu, e o ANDES sempre se manteve muito acertadamente nisso, é a autonomia do sindicato. O sindicato, quando começa a defender governo, quando começa a defender interesses partidários, sabe? Ele perde a possibilidade de ser democrático pela sua base. Então é contraditório isso. Como é que a gente ouvir a base não é defender o que o governo está dizendo, dizer fica Dilma ou fora Dilma, sabe? O sindicato se mantém com bandeiras concretas contra a PL 5257 e contra a reforma da Previdência. Obrigada, professor. A chapa 2 tem 2 minutos para a réplica. O projeto Reúne, ele foi um projeto que iniciou a luta em 60, na década de 60. Um dos lutadores desse projeto está sentado no auditório. O Antissindicato Nacional, a diretoria do ANDES foi contra o projeto Reúne. Contra, radicalmente, enfaticamente, veementemente contra o projeto Reúne. Tá? Então dizer aqui que defende o ANDES, defende a diretoria, não o ANDES. Mas o ANDES foi contra, e aí chega e fala, não, o ANDES historicamente mostra que o ANDES está correto, e não estava. Esse auditório veio pelo Reúne, nós estamos aqui pelo Reúne. O Reúne foi que interiorizou a universidade. Independente do governo, nós temos críticas ao atual governo, ao anterior. Na chapa 2, criticará todos aqueles que tirarem o direito dos trabalhadores, independente do governo que seja. Tá? Nós somos uma chapa apartidária. O ANDES ele é alinhado ao CSP com Lutas, e todos sabemos que atrás do CSP com Lutas tem sim um partido político. Tá? Então dizer que o ANDES não tem alinhamento político partidário, a diretoria do ANDES, é no mínimo contraditório, tá? Do ponto de vista histórico, crítico, social. Então isso não condiz com a realidade do sindicato que nós estamos vendo de perto, que nós temos tanta dificuldade de acessá-lo. Então, o Reúne foi um projeto correto, estamos aqui por ele, defenderemos o Reúne, independente do governo que entre, seja legítimo ou ilegítimo. E nós defenderemos, a chapa 2 defende a interiorização, sem precarização, entendendo o lugar de trabalho como o FPE, não como CA ou como CAG. O local de trabalho é a universidade. Defenderemos o Reúne e continuaremos defendendo o Reúne. Obrigada, professor. Chapa 1 tem 2 minutos. É preciso ser dito que o Reúne, na verdade, a forma como ele é trazido, se era um projeto anterior, enfim, mas assim, a materialização dele não é sequer um projeto de soberania nacional. Sabe? O Reúne foi um projeto pensado dentro das diretrizes do Banco Mundial. Isso é muito claro, sabe? É dentro da lógica da educação para todos, que começa ali na década de 90, dentro da lógica neoliberal, que deturpa exatamente o que é educação para todos. Educação para todos, na verdade, não é a mesma educação para todos, sabe? É o básico, o basicão para todos. Sabe? E aí que há centros de excelência. E era um projeto do Bresser Pereira, por exemplo, tentou fazer isso muito claramente dentro da sua reforma do Estado, dentro do Estado brasileiro, sabe? Criando, era o projeto dele, criar centros de excelência
sabe, 5 centros de excelências pelo país e o resto seriam escolões de terceiro grau. Tá? E é exatamente isso que o Reúne possibilita, quando ele não dá condições para que a gente exerça de fato o tripé de uma universidade, de uma formação crítica, que é a pesquisa, o ensino, a extensão, corretamente. Tá? Então, assim, essa expansão precarizada, em cima de terceirizações, em cima de, enfim, de escolas em containers, de universidades em containers, ela tem um objetivo claro de atender uma demanda por mão de obra mais barata. Sabe? E é isso a gente precisa ter muita clareza. Tá? Então, de que não foi assim, é uma diretriz do Banco Mundial de uma educação amesquinhada, sabe, que foi colocada e que a gente está aqui louvando porque foi o governo tal que fez. Não, eu acho que essa é justamente onde está o nó da questão. Sabe? A autonomia do sindicato é poder se manter ao distanciamento e a crítica sobre todas as ações, independente de onde elas vêm. Obrigada, professores. Então, finalizamos agora o primeiro bloco e vamos dar início ao segundo bloco, que se constitui em perguntas da plateia. Todos os presentes que quiseram fazer perguntas puderam depositar nessa urna um formulário, conforme foi lido aqui nas regras, fazendo perguntas direcionadas aos 2 candidatos. Agora nós vamos fazer os sorteios das perguntas e posteriormente faremos o sorteio da ordem das falas. Então nós vamos aguardar um momento que tem mais uma pergunta. O professor está formulando. Uma dúvida com a comissão eleitoral. Eu lerei as 3 perguntas agora ou apenas uma? Entendo. Só haverá um sorteio, porque, consequentemente, conforme as regras, os professores, a chapa consequente é que vai responder. Então, só haverá um sorteio para a ordem das falas. As perguntas são direcionadas às 2 chapas. E as 2 chapas respondem em 5 minutos. Cada uma 5 minutos. Cada pessoa um momentinho. Isso. Vou mexer aqui. Depois vou abrir a urna. Conforme as regras, deve haver a identificação do professor que fez a pergunta. Então, vou pegar aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta foi feita pela professora Luciana Kramer. Qual o comportamento da chapa às questões relacionadas ao governo atual e ao anterior? Essa é a primeira pergunta. Repetindo. Qual o posicionamento da chapa às questões relacionadas ao governo atual e ao anterior? Eu agora vou sortear a primeira chapa a responder a pergunta. Chapa 1 é a primeira chapa a responder a pergunta. Representantes da chapa 1, senhores têm 5 minutos para responder a pergunta. Bota essa bola na Mega Sena pra mim. Só acha essa, né? Vamos lá. Acho que é importante isso. A pergunta é
fundamental para a gente discutir exatamente o tema da autonomia do sindicato, que é uma das bandeiras que a gente vem defendendo durante a nossa campanha. Sabe? O sindicato é realmente democrático, construído pela base, só pode ser democrático, de fato, se ele é construído em cima da pluralidade da base. E aí é importante a gente ter esse posicionamento frente aos governos. Porque quando a gente pensa, por exemplo, qual é a nossa análise? Não dá para a gente dizer agora que o governo Dilma, ou o governo anterior, ou o governo Lula foram as mil maravilhas para os professores. Quando for as reformas previdenciárias, por exemplo, que a gente sofre e por exemplo, não tem primeiro foi a destruição da integralidade, né, com o fator presidencial, que aconteceu dentro do governo Lula. Sabe? Depois, a nova reforma da Previdência, onde a gente perdeu agora, inclusive a paridade, com a criação os professores que ingressaram recentemente, ingressaram com o teto, vão se aposentar com o teto da Previdência, e tem que pagar uma previdência complementar para poder se apresentar com um melhor salário. Isso é um ataque frontal que veio do governo do PT, sabe? Isso precisa ser dito, sabe? E nesse última leva, por exemplo, esse final do governo do PT agora, ele tentou salvar, na verdade desde o começo, a estratégia do governo do PT, uma estratégia de conciliação de classe, deu certo enquanto havia condições econômicas para todos ganharem. No momento onde faltou para que todos ganhem, onde aconteceram os cortes? Exatamente no trabalhador. Tá? Então a gente não pode, eu acho que o governo, essa autonomia do sindicato é o que permite ele fazer essas críticas. Criticar e deixar claro que, na verdade, o governo do PT atacou. Claro que teve ganhos, acho que alguns que a gente reconhece, enfim, mas a gente também não pode esquecer que fomos atacados na Previdência, que a carreira, por exemplo, que foi uma grande bandeira do Andes por muitos anos, ela foi desmontada. O Fernando Henrique tentou mexer na carreira várias vezes e não conseguiu, e quem mexeu na carreira foi o governo do PT, sabe? Isso precisa ficar claro. A gente não pode ter passar um pano e agora esquecer sabe, de tudo que os ataques que o governo do PT fizeram aos trabalhadores da universidade. Sabe? Então a gente tem essa clareza de que somente um sindicato autônomo vai poder se colocar, enfim, em defesa dos trabalhadores e não em defesa de nenhum governo, de nenhum partido. Sabe? É claro. O que é interessante é observar que a chapa está sempre atrelando a discussão a estarmos atrelados a tal governo. Veja, nós defendemos a autonomia, mas isso não impede, por exemplo, eu e nossos colegas, nós fomos às ruas lutar pela democracia, contra o golpe. Eu votei em Dilma, na festa da vitória de Dilma, estava lá. Mas isso é uma coisa, cada indivíduo ele tem a sua posição política, mas a gente está defendendo aqui a autonomia de sindicato. Porque críticas nós fazemos a qualquer governo. Nós não podemos, porque eu votei em tal partido e agora esse partido está na situação que aí eu não tenho, acabaram-se as críticas. Não, os ataques eles continuam. Então a gente precisa defender a autonomia do sindicato para defender os nossos direitos. E deixando claro isso, e a leitura que a gente faz primeiro, que é importante deixar claro e marcar bastante isso, é que sim, houve um golpe. Houve um golpe, e a gente nunca negou isso, e todos os nossos materiais deixam isso muito claro, sabe? Há um golpe, sim, aconteceu um golpe contra a presidenta Dilma, sabe? Na verdade, esse golpe, esse rompimento da ordem democrática visa acelerar o processo de retirada de direitos. Mas a gente também não pode esquecer que na tentativa de recompor uma governabilidade, no último ano, o governo Dilma não abraçou os movimentos populares e os movimentos sociais. Ela não tentou construir uma governabilidade, e essa é uma grande falha, pela base. Qual foi a tentativa? A tentativa foi chamar, por exemplo, o Crivella para ministério, que foi recusado, ou se abraçar a Maluf, se abraçar o Collor, enfim, se abraçar a velha oligarquia. Sabe? E daí uma crise de representatividade importante. Eu acho que a crise de representatividade, quando a gente fala, muito se falou aqui da crise da representatividade, mas é importante também colocar a crise do Andes, mas a do FEP, e a gente queria pensar também, claro, não vai ser, assim como eu não acredito na oligarquia política volta ao poder, vai ser capaz de compor, como é que vocês que estiveram à frente do FEP tanto tempo vão recompor essa legitimidade da do FEP? Obrigada, professor. A chapa 2 tem 5 minutos para responder a pergunta.
não se trata, na verdade, de defesa de governo ou de partidos. Eu acredito que a posição que deve ser tomada nesse momento político do país é uma defesa em relação à democracia. E nesse sentido, nós precisamos reconhecer que não só o governo que sofreu o golpe, ele promoveu ganhos significativos para a nossa classe, mas que qualquer governo que venha assumir também trará danos e prejuízos para a nossa classe. Então, nesse sentido, eu acredito que nós precisamos deixar claro, deixar explícito que a nossa chapa é contra esse golpe que está em curso, e isso não se trata de defesa de partido, de defesa de governo, mas se trata em relação à democracia. E nesse sentido, eu acredito também que a universidade e a classe docente deveria estar nesse momento unida, lutando em defesa da democracia, porque considero que, apesar das perdas que tivemos com esse governo, também tivemos conquistas. E nesse sentido, se posicionar de maneira incipiente, se posicionar de maneira neutra diante desse golpe, ou mesmo a favor do golpe, é um ato de irresponsabilidade. E nesse sentido aí, a gente fica muito contente em saber que também os colegas são contra isso que está em curso, porque sem dúvida alguma seria um ato de irresponsabilidade se posicionar de maneira diferente. Então, nesse sentido, eu acredito e precisamos deixar claro para os colegas que a nossa chapa ela é contra isso que está em curso, e assumimos a ideia do debate e de sermos combativos justamente em relação a isso. Temos que deixar claro que a chapa 2 não reconhece o governo ilegítimo do Michel Temer e é contra o golpe. Está aqui, na capa do nosso folder. Chapa 2 é contra o golpe. Não é a individualidade do representante de cada componente da chapa que tem que ser sim ou não contra o golpe. A chapa 2 é contra. O governo o impeachment foi um golpe. Tá? Vamos ter que deixar claro aqui também que esse é um posicionamento da diretoria do Andes. É um posicionamento do CSP com lutas. É um posicionamento de um partido político, tá? que apoiou de ultra-esquerda, que eu sou contra o governo, eu sou contra o Michel, eu sou contra a Dilma, eu sou contra todos. E é o que a chapa 1 representa. Vamos deixar claro aqui, né? A chapa 1 não é contra o golpe. A chapa 1 apoiou o seu movimento ultra-esquerdista. Então isso tem que ficar claro para os nossos eleitores, tá? Para os professores que estão aqui, para os professores que vão ver a imagem. Agora a chapa 2 se posiciona contra, tá? Porque não reconhece esse governo, entende que esse governo não é legítimo, estava nos movimentos sociais, contra esse ato ilegítimo, contra tudo que representa esse governo para o trabalhador, para a classe docente, para todas as universidades, e vamos lutar até o final. Tá? Vamos ter vitória? Creio que sim, porque agora os movimentos sociais estão organizados. Agora é fato, tá? Provavelmente nós teremos vitória sim. A história mostra isso, que quando o povo se organiza, quando a classe trabalhadora se organiza, a vitória é certa. Agora temos que deixar muito claro que a chapa 2 não vai reconhecer o governo, tá? E que a chapa 2 não apoiou isso. Ficar neutro nessa história, como bem disse o nosso colega e amigo e professor aqui, Fernando, também é apoiar isso. E o Andes, até hoje, não levantou a bandeira. A diretoria do Andes, que na minha concepção é ilegítima, não levantou nenhuma bandeira, porque nunca dialogou. E o que o Andes liberou dos informantes não representa essa categoria, porque eu estava no Congresso em Curitiba e não representou essa categoria. Liberou de forma unilateral, sem o debate democrático das ideias com a categoria, com a base. Isso nós não queremos na chapa 2.
Obrigada, professores. Então, dando sequência, leremos agora a segunda pergunta da plateia. Pode ser uma pergunta do mesmo professor? A regra não diz que professor não. A regra não diz que o professor pode perguntar várias vezes. Várias perguntas. Então, Isso aí eu queria porque na regra diz o seguinte. Só para a gente prestar com a regra, para não ficar meio. O que eu gostei é o seguinte. Nós temos aqui na regra, cada professor fará uma pergunta. Não está especificado, deixa eu ver aqui no tá. Não tem na regra isso. As perguntas serão feitas pelos professores na plenária. O professor pode perguntar quantas perguntas quiser achar necessário. Não tem na segunda página. Cada professor poderá fazer uma pergunta. Como eu não posso falar. segunda página, primeira. Tá aqui. No meu entendimento, na hora que ele fez isso aqui, era para que não fosse como aconteceu agora. Eu perguntei naquela a você. Uma professor faz várias perguntas, então provavelmente você não quer dar a pergunta àquele professor. Não, mas está especificado no texto. Aí é outra pergunta agora. Não é outra. Por isso, não é então vou mexer aqui mais um pouco. O princípio é que muita gente faça diferentes perguntas. Então, sorteando a segunda pergunta. Agora sim, é do professor Antenágoras. Atenágoras. Do departamento aqui do CA, do Curso de Gestão do CA. A pergunta é: quais as principais ameaças que vocês identificam para a universidade pública hoje? Repetindo, quais as principais ameaças que vocês identificam para a universidade pública hoje? Eu vou fechar e, conforme as regras, a próxima chapa a responder a pergunta foi a que não foi sorteada anteriormente. Então, a chapa 2 responde a pergunta, tem 5 minutos para responder. Bom, do nosso ponto de vista, as principais ameaças que nós temos, em primeiro lugar, devemos citar a possibilidade do sucateamento da universidade, da precarização da universidade. Nós vivemos no passado, eu quando entrei na universidade em 2002, encontrei uma universidade lá em Recife, que nós assistíamos aulas às vezes no chão, a gente entrava na sala de aula, a gente precisava ir pelos corredores, procurando cadeiras para levar para a sala de aula, as janelas quebradas, faltavam professores. Então, no departamento de filosofia, onde eu fiz o meu curso, por exemplo, na época eram 12 professores que se revezavam entre graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos quanto ameaça à universidade. O retorno a um sucateamento em relação à infraestrutura, em relação a recursos humanos, em relação a tudo aquilo que nós conquistamos ao longo desses anos, independentemente do governo. O segundo risco que nós temos é em relação a essa onda de privatização que pode voltar com muita força a depender dos rumos políticos que o nosso país toma daqui para frente. Então, a gente vem assistindo com bastante suspeita as notícias em relação às possíveis posições do atual ministro da Educação. A gente nunca sabe, na verdade, o que é fato e o que é boato, mas, de qualquer maneira, isso nos assusta. Quem ele tem indicado para ocupar cargos no MEC, nas secretarias do MEC, do Ministério, e quais são as políticas que ele vai
trazer para a universidade. Nós temos um caso clássico que estamos vivendo, que é, por exemplo, o programa PIBID, que vem sofrendo um grande corte e que o novo ministro não acenou em nenhum sentido a possibilidade de continuidade desse programa. Então, a gente vê esse risco muito eminente. E um outro risco que toca diretamente ao CAA, diretamente aos campos do interior, é a possibilidade da divisão da universidade. Sobretudo a nossa Universidade de Pernambuco, já houve anteriormente uma proposta de emancipação de se criar uma Universidade Federal do Agreste, e isso a comunidade acadêmica viu com bastante suspeita. Nós decidimos em assembleia, em reuniões, que não aceitaríamos isso da Universidade Federal se dividir e se criar uma Universidade Federal do Agreste, e nós estamos assistindo agora a reitoria do IFPE, no dia 30, botou uma nota no site dizendo que recebeu o comunicado que o ministro da Educação iria chamar a nova reitora, empossada recentemente do IFPE, para discutir a criação de um IFPE do Sertão. Então, iria dividir o IFPE. Então, esse é outro risco que nós identificamos, é uma outra ameaça que nós identificamos para a universidade pública nesse momento. Nós crescemos bastante nesses últimos anos de governo, a universidade se expandiu bastante, de maneira precária, a gente tem que reconhecer isso. Nós temos grandes dificuldades de infraestrutura, de recursos humanos. No entanto, isso que foi construído não pode ser negado. Independentemente de ter sido com REUNE ou qualquer outro tipo de governo, é uma grande conquista termos a universidade pública no interior. Agora que temos, precisamos lutar para que ela não se precarize e para que esse projeto não seja abortado, porque esse projeto ainda não chegou a termo. A gente tem muita coisa que caminhar com o projeto de interiorização das universidades. Então, eu acredito que precisamos que um sindicato, que é a ADUFEP, se posicione claramente em relação a essas ameaças. E esse posicionamento diz respeito exatamente a qual postura política diante da crise, diante do golpe em curso que nós vamos tomar. Então, eu reitero mais uma vez o que disse antes. A gente fica contente que a chapa tenha uma posição clara. Obrigada, professor. Agora, a chapa 1 tem 5 minutos para responder a mesma pergunta. Bom, primeiro eu queria usar um pouco do tempo para saudar a honestidade, por exemplo, do Aldizo, que veio aqui e percebeu que havia uma incompatibilidade com as regras do debate e apontou, ele poderia ter se calado e beneficiado, mas ele aprendeu com isso. E até o de Fernando, de reconhecer agora o que a gente colocou, o que a gente disse e o que a gente escreveu, que nós nunca defendemos golpe nenhum. Eu acho que Augusto, se pretende presidir uma entidade da importância da ADUFEP, precisa aprender com as pessoas que estão na sua chapa. Acho que honestidade intelectual é fundamental para a gente ter um debate em alto nível. Sabe? Dizer que a gente apoiou o golpe, ou dizer que a gente, por exemplo, você estava lá nessa foto do dia de vocês contra o golpe, coisa e tal, você sabe muito bem que eu estava lá, sabe muito bem que a professora Regiane estava lá, que a professora sabe que outras pessoas também participaram. Nós construímos isso junto no Fórum dos Professores pela Democracia, que você fazia parte e eu também fazia parte, professor. Então, realmente, agora, e ignorar o que está escrito, dizer que nós apoiamos o golpe, é de uma desonestidade que mostra muito um desespero da chapa 2 nesse momento. Mas, enfim, chapa 2 não. Os colegas foram honestos e eu estou saudando mais uma vez isso. Acho que para a gente falar dos ataques, realmente a gente precisa pensar nisso. Como eu disse no começo, há um ataque no financiamento, que é claro, que é evidente, sabe, que a gente teve cortes ferrenhos que começaram desde o final de 2014 para cá e foram agravando. E, por exemplo, o colega já citou alguns, mas, por exemplo, 75% de cortes do custeio na pós-graduação, sabe, que acho que inviabiliza várias pesquisas, vários trabalhos, enfim. Esse corte é evidente, mas há também um corte, uma intenção, uma intencionalidade de um projeto, de uma readequação da universidade por trás desses cortes, que caminham juntos, na verdade.
que é a subordinação da universidade aos ditames do capital, que é aos ditames do mercado. Quando a gente começa a pensar, por exemplo, no marco legal de ciência e tecnologia, aprovado pela presidenta Dilma em janeiro, sabe, em fevereiro, sabe, que diz que realmente cria a ideia do empreendedor, do professor empreendedor, empreendedorismo acadêmico, que o professor, além de fazer suas pesquisas, ele vai ter que buscar financiamento na rede privada para suas pesquisas, sabe? E isso, claro, a gente sabe que algumas, de fato, no plano imediato, no plano a curto prazo, alguns professores podem até se beneficiar disso, mas a longo prazo todos perderemos, porque essa é uma privatização que não é simplesmente a passagem, a transferência de um ativo, que seria um prédio, seria, enfim, privatizar como se privatizou a Vale do Rio Doce, se vende, né, se faz um leilão e se vende para iniciativa privada. Há uma privatização em curso que é muito mais sofisticada, eu diria. Essa privatização também acontece com o PL 395, por exemplo, que tira a gratuidade da educação, altera o artigo 206 da Constituição e tira a gratuidade da educação, permitindo assim cursos pagos dentro da universidade. Sabe? É o velho projeto do Banco Mundial de que a universidade, o governo financiaria só 30% da universidade e os outros 70% da universidade que se vira. Isso também está acontecendo. Essa seria uma privatização, enfim, estricto sensu, digamos assim. Mas há um outro tipo de privatização que é também mais sofisticado e mais difícil, que é a privatização dos interesses da universidade. Quando a gente atrela os interesses da universidade aos interesses do mercado. Sabe? Não que a universidade tenha que estar de costas ou não dialogar com o mercado, não estou dizendo isso. Acho que a gente não pode priorizar apenas uma única dimensão da universidade, porque isso amesquinha a universidade, isso reduz a universidade. Claro, sabe? Há uma única lógica, há um pensamento único, que é exatamente a morte do pensamento universal, que é a base da plural e democrática, que é a base de uma universidade. Então a gente não pode, de fato, fechar os olhos, por exemplo, para esses projetos, como a criação do Fundo 4333, que é o PL, também apresentado pelo governo Dilma, sabe, que cria os fundos patrimonialistas que vão gerir as ações das universidades de pesquisa, enfim. Acho que e essa crise de autonomia, quando a gente tem outros projetos que querem restringir o direito à liberdade de cátedra. A gente tem projetos que não querem excluir a questão de gênero da escola e das universidades, querem excluir qualquer questão política, enfim. E essas leis da mordaça também atacam a autonomia e é um grande ataque para a universidade. Obrigada, professores. Então, vamos agora sortear a última pergunta. Que já fez, é de um professor que já fez, já foi sorteado. Tem mais aí? Não é a minha. É uma pergunta do professor José Aldísio Costa, Departamento de Nutrição da UFPE. A pergunta é a seguinte: qual o posicionamento da chapa frente ao ilegítimo governo federal? Então, mas eu acho que quem é que responder é o professor. o senhor se sente contemplado pelos presentes? Não, porque na outra fizeram comparações de governo, não compara o governo, é em relação à situação, à conjuntura atual. Ok, então eu vou repetir a pergunta. Professor, qual o posicionamento da chapa frente ao ilegítimo governo Temer? É isso, eu havia lido errado anteriormente. Qual o posicionamento da chapa frente ao ilegítimo governo Temer? Então, dando sequência, a chapa 1
Tem 5 minutos para responder a pergunta. Em todos os nossos materiais, enfim, a gente começa, posso citar aqui, por exemplo, o panfleto, a gente começa com isso. O governo golpista do Michel Temer, né? A gente deixa claro que a gente não... Isso eu acho que já dá... Eu gosto até de pensar a ideia do... O Chico Sá criou uma expressão, um neologismo, para definir o Michel Temer. Ele disse, né? É um golpista e é interino. Então a gente pode dizer que é um interista. Esse governo é interista do governo, sabe? Porque é um pouco isso, é um governo golpista. Na verdade, quando a gente olha a história do Brasil, a gente percebe que democracia é exceção, né? A gente tem governos ilegítimos e enfim, não eleitos se proliferam, mas é um governo golpista que tem um interesse claro, é uma ruptura para manter no poder uma velha oligarquia, sabe, política. Isso é importante ser dito, tem uma intencionalidade. É uma velha oligarquia que se apropria do aparato estatal, mais uma vez. Tá? Então, quando a gente começa a pensar no ministério, por exemplo, o ministério formado parece um ministério do império, né? Por velhos senhores brancos, sem nenhuma representação de mulher, sem nenhuma representação de negros, sem nenhuma representação, enfim, outra que faz parte da pluralidade da sociedade brasileira, sabe? Então, de fato, isso deixa muito claro. É uma velha oligarquia machista, patrimonialista, privatista, conservadora, que há 500 anos governa e que, mais uma vez, a partir de um golpe ilegítimo, um processo absolutamente irregular, toma de assalto o aparato estatal para se manter no governo. Sabe? É óbvio, a desculpa utilizada foi a desculpa de uma crise, que é uma crise de representatividade, uma crise política que de fato está colocada, a meu ver, pelo menos desde as jornadas de junho de 2013. Né? Há uma crise sim, uma necessidade de uma reforma política que é inegável e que infelizmente eu acho que assim, não foi levada a cabo por quem poderia ter encabeçado, que seria o governo dos trabalhadores, quando ele tinha apoio da sociedade em alguns momentos para isso. Mas enfim, esse governo, sob a desculpa de uma crise de representatividade, de uma crise de política, a velha oligarquia que criou essa crise, que criou todo esse imbróglio, né? Ela é a principal sabotadora do governo, da política nacional. Ela toma de assalto esse aparato dizendo que vai resolver o problema da crise, ou melhor, não vai nem resolver, não pense em crise, trabalhe. Esse é o lema do governo. Sabe? Então é óbvio que a gente também reconhece como ilegítimo esse governo, reconhece como ilegítimo, ou não reconhece esse governo, melhor dizendo. Sabe? Esse é um governo ilegítimo, é um governo que não tem legalidade, legitimidade nenhum frente à sociedade brasileira, e isso está muito claro e evidente no seu ministério. Sabe? Então acho que essa é a importância. Mas é claro, como eu volto a frisar, é importante, frente a esse governo, a gente ter a mesma postura combativa e crítica, sabe, e de não reconhecimento, de ir para a rua e para defender os direitos dos trabalhadores, mas se, por exemplo, se muda o cenário, vamos supor que esse processo, o afastamento de Dilma seja revertido no Senado, é importante que a gente tenha um sindicato autônomo que continue defendendo os interesses dos trabalhadores. Sabe? A gente não pode parar as nossas críticas caso seja retomada, ou se a Dilma volta pelas mãos do Senado. A gente não pode suspender nossas críticas, não, agora não é o momento, agora não é isso, não. A nossa defesa é clara pela universidade, pela universidade pública gratuita, financiada pelo Estado, enfim, laica, que está uma outra questão que está em ameaça também, enfim. São as bandeiras pelo sistema de previdência baseado na solidariedade entre as gerações, sabe? Não esse sistema implementado, que não é, na verdade, nem sei se a gente pode chamar um sistema de previdência, que é esse sistema de capitalização, que é o sistema FUNPRESP, que é um sistema individual, onde cada um só tem direito àquilo que investiu, sabe? Isso é muito ruim, inclusive, para a solidariedade de classe.
A gente precisa, então, defender um projeto de universidade atrelado a um projeto de Estado diferente. E aí não é defesa de governo, não é defesa... Óbvio que isso é mais difícil com a ruptura da ordem democrática que houve, com o golpe que foi colocado. Mas a gente tem que manter firme, caso isso seja revertido, na luta pelos direitos, pelas defesas da universidade e dos direitos dos trabalhadores. Obrigada, professor. Chapa 2, tem 5 minutos. A nossa proposição, a nossa chapa, ela se posiciona contrária, duramente, contra esse governo ilegítimo que está aí, e nos propomos a lutar contra esse governo, junto aos movimentos sociais e com as forças que nós temos, para que a gente possa restaurar a democracia no Brasil como ela vinha se processando. Eu gostaria de continuar a responder a questão trazendo um autor que ele trouxe uma grande contribuição para a política, que é o Maquiavel. O Maquiavel, no livro Príncipe, ele disse que muitas vezes que quem busca antes a política como ela deveria ser, do que a política como ela é efetivamente, busca, na verdade, a sua própria ruína. Tá certo? O Maquiavel disse isso lá. E aí eu continuaria respondendo a pergunta, dizendo o seguinte: os colegas, com todo respeito ao Chapa 1, apresentam, durante a sua fala, várias críticas ao governo Dilma. No entanto, nos posicionarmos contra o governo ilegítimo que está aí, nos posicionarmos também para a retomada da democracia com o retorno da presidenta Dilma, a não ser que o Congresso, ou que a própria presidenta, ou decidam convidar, conclamar novas eleições. E aí a minha questão é o seguinte: não basta que a gente se posicione contra esse governo ilegítimo que está aí. No campo da política, a gente tem que pensar naquilo que é efetivo. E nesse sentido, nós devemos manter a nossa crítica, a nossa autonomia ao governo do PT, porque, como já foi dito aqui, esse governo também trouxe prejuízos muito grandes para a nossa classe. No entanto, esse governo que está aí, ele pode trazer prejuízos muito maiores à nossa classe. Então, na medida em que a gente, ao invés de unirmos forças para que se restabeleça a democracia no Brasil, unimos forças para que o PT, com todas as falhas que tem, com toda a corrupção que perpassa esse partido, possa concluir o seu mandato, ou pelo menos convocar novas eleições, a gente acaba atirando muita pedra nesse governo, e isso às vezes se configura como um tipo de política que, antes de buscar compreender as coisas como elas são efetivamente, pode buscar sua própria ruína, porque isso pode levar ao que vinha acontecendo, que é o esfacelamento da esquerda no Brasil, a divisão que propiciou que levasse justamente a essa situação do golpe. Então eu acredito que, ao invés de a gente continuar atirando pedra nesse governo que tem falhas, a gente deve reconhecer isso, a gente deve reconhecer que tivemos muitas perdas para a nossa classe, mas com certeza esse governo ilegítimo que nós temos pode trazer prejuízos ainda maiores. Então, a crítica ao governo do PT, a crítica às perdas que nós tivemos, devem ser feitas com responsabilidade. Devem ser feitas e reconhecendo também os ganhos, reconhecendo também os avanços. Com toda a precarização, o projeto de interiorização causou um impacto enorme para a universidade pública no Brasil e para a sociedade brasileira. E isso é fruto desse governo. Então, nesse sentido aí, nós temos que nos manter críticos, autônomos, respeitando a pluralidade, mas sem esquecer o passado. Sem esquecer e sem negar que, como em todos os governos, foi citado aqui o governo do Fernando Henrique anteriormente, em todos os governos, as nossas classes, elas têm ganhos e perdas.
mas não compreendo. E aí os colegas que são políticos, profissionais, podem tentar, do seu lugar, responder isso. Mas eu não entendo que com esse último governo, com esses últimos governos, a nossa classe tenha tido tantas perdas como nós tivemos no período de Fernando Henrique Cardoso como presidente. Então, valeria a pena continuar atirando pedras em um governo que pode ser nosso aliado? Obrigada, professor. Assim nós finalizamos este bloco de perguntas da plateia. E vamos iniciar as considerações finais. Farei um sorteio para definir a ordem da fala dos candidatos. Vou demorar mais um pouquinho para das considerações finais. Atenção. Chapa 1 tem 3 minutos para fazer as considerações finais. A outra bolinha é 2, né? A outra é 2, né? A outra é 2. Tem a 2? Tem a 2 aqui. Não, é só porque antes no começo a gente tinha conversado se ia para 5, mas não, tem os 3. Então, os 3 tem grande. Tem que ser tão rígido, pode ser até assim. Só tem os 3. Tem alguns 2, me parece. Sendo assim, eu acho que vocês acham. Eu acho que nós devemos 3 minutos. 3 são ótimos. 3 minutos, então, para a chapa 1. Considerações finais. Bom, primeiro saudar, então, acho que é importante a gente ter tido, então, esse debate. Acho que começam a clarear algumas posições e algumas práticas. E eu acho que isso é uma conquista que a gente tem que saudar sempre, quando a gente pode ter a oportunidade de debater nossas diferenças publicamente. Porque, infelizmente, na campanha infelizmente ou não, mas assim, há uma popularidade dessa campanha, desse tipo de campanha, que ela não é feita ao mesmo tempo. Muitas vezes são visitas de pleno, que um vai um, depois vai o outro, a gente nunca tem oportunidade de confrontar diretamente isso. Então, acho que é fundamental que a gente tenha essa oportunidade. Acho que tem uma crise, um desafio enorme que é colocado por uma crise de representatividade também dentro da DUFEP, sabe? E a gente precisa enfrentar essa crise. Do mesmo jeito que eu disse que a velha oligarquia política nacional não vai dar conta, porque ela mesma é a causa da crise, a gente tem que pensar como é que a gente vai, de fato, ser capaz de superar essa crise de representatividade e aproximar o professor, a professora, novamente da sua entidade de base, que é a DUFEP. Nós temos várias propostas que a gente vem apresentando e conversando com os professores, de buscar esse entendimento, de buscar o respeito à pluralidade dos professores, sabe? Então, de saber, por exemplo, que muitos professores não estão dispostos a participar de uma assembleia, porque a assembleia tem um ritual que afasta muitas vezes, e que é preciso buscar outros fóruns de entendimento, outros fóruns de participação que permitam esse professor se aproximar novamente ao sindicato e construir com a gente uma DUFEP cada vez mais atenta à conjuntura, que é uma conjuntura difícil, uma conjuntura de um governo ilegítimo, golpista, que vem para atacar os professores, atacar o serviço público e desmontar, seja a educação, seja a saúde, uma lógica privatista também para a saúde, também para a previdência, sabe? Mas também a gente forte, construída pela base, a DUFEP atenta a tudo isso, a toda essa conjuntura, e forte porque reconhecida pelos professores enquanto uma entidade de respeito, uma atividade que usa com lisura o patrimônio da entidade, sabe? Enfim, tudo isso acho que a gente precisa retomar. Eu tenho certeza que os 10 nomes que compõem a Chapa 1 não serão capazes, sozinhos, de levar a luta e os desafios que a gente tem pela frente nesse próximo biênio, sabe? Fundamental é que a gente consiga ampliar a participação dos professores para que a gente possa, de fato, construir um sindicato forte, sabe? Acho que a disputa é importante para a gente regimentar qual será o projeto, mas depois a luta é unificada. Agradecer a todos, agradecer ao debate muito construtivo. Eu acho que contribui bastante para que a gente possa esclarecer
quais são os projetos, quais são as ideias de universidade e dizer que a Chapa 2, ela se propõe ser combativa, ser plural. A Chapa 2 não representa uma continuidade da atual gestão da UFEP. A Chapa 2 não está ligada a nenhuma entidade, como a nenhuma gestão, nem gestões local do CA, nem a gestão da universidade, nem a partidos, nem a governo. Nós podemos ter um ou outro membro da chapa que tenha a sua ligação a um partido, mas de modo geral, nós, inclusive o presidente, eu, a professora Luciana, não somos filiados e não temos nenhuma submissão ideológica a nenhum partido. E nesse sentido, nós vamos construir uma ADUFEP autônoma, independente e que tomará uma posição em relação ao governo, em relação à gestão local da universidade, seja a reitoria, seja a direção dos centros, e também que essa nossa gestão ela se colocará em diálogo com a ANDES, mas também apresentando os pontos críticos que a gente observa que precisam ser repensados dentro dessa nossa representação nacional. Eu agradeço a participação dos colegas, dou boa noite. Chapa 2 ela é democrática porque tem um processo democrático, ela é plural porque cabe todos, por isso ela não é sectária e ela é combativa porque ela não tem medo de confronto, não tem medo e é legal. O combate ele passa pelo processo legalista, a democracia passa pelo processo legalista. Então a Chapa 2 respeita os estatutos dessa universidade, respeita a comissão eleitoral, respeita o conselho de representantes. Isso é parte integrante do movimento, é parte integrante do que a gente se propõe a fazer. Respeito e agradeço a participação dos colegas da Chapa 1. A Chapa 2 está apta a qualquer tipo de debate, em qualquer lugar, é só chamar e nós estaremos aptos a debater ideias e propostas que assim desejar. Queremos uma ADUFEP que seja formado pela base, uma ADUFEP que de fato represente os professores, sem crise de legitimidade, sem o que o ANDES está fazendo, o movimento sectário e sem a ideologia política partidária. Agradeço a todos. Obrigada, professores. Em nome da ADUFEP eu agradeço e parabenizo as chapas presentes e assim nós concluímos este debate.